modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses 2:5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desentregar a rede de inércia que desceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações, em todos os passos do Divino Mestre. Vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, possa fazendo bem, sem outra, paga além da alegria do estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, a linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Emmanuel. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Minas AM. São 10 horas mais 6 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do programa espírita Projeto Futuro. Este programa é uma produção do CEP, Centro Estudos e Pesquisas Espíritas, realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, mantendo parceria com o GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Tem como apoio cultural Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis, Clube do Livro Espírita, mantido pelo GEC. Projeto Futuro é informação, cultura, cidadania, notícias, consolação e reconforto, pois relembra todo o ensinamento de Jesus Cristo através do Evangelho Redivivo, abordando assuntos de interesse geral, temas filosóficos, científicos e palpitantes. E nós estamos abertos a sugestões de temas, perguntas e orientação. E você pode participar do sorteio de livros espíritas no final deste programa, através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Meu nome é Arnoldo e o entrevistado de hoje é Carlos Bacelli. Carlos Antônio Bacelli nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 9 de novembro de 1952. É filho de Roberto Bacelli e Maria Odete Prata Bacelli. Casado com a professora Márcia Queiroz Silva Bacelli. É pai de 2 filhos, Tiago e Marcela. Formado em odontologia, é funcionário aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Bacelli é idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre as quais o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, a Casa do Caminho, esta última de amparo às vítimas do HIV. Como escritor e jornalista,
É autor de várias obras de significativa importância para a doutrina. Psicografou dezenas de outras obras espíritas, de vários outros espíritos, tais como Bezerra de Menezes, Espíritos Diversos, Euríclides Formiga, Irmão José, Inácio Ferreira, Odilon Fernandes, Paulino Garcia, Ramiro Gama, Espartaco Guilhardi e outros. Foi durante muito tempo diretor da Aliança Municipal Espírita de Uberaba e secretário da Comunhão Espírita Cristã, antiga casa de trabalho do médium Chico Xavier. Com Chico Xavier, no Grupo Espírita da Prece, publicou vários livros em parceria mediúnica. Atualmente, dirige o Lar Espírita Pedro e Paulo, entidade que abriga 30 velhinhos de ambos os sexos, mantendo ali as suas atividades públicas de psicografia aos sábados e domingo, pela manhã, atendendo a centenas e centenas de pessoas que acorrem em busca de uma palavra de consolo e de esclarecimento de seus entes queridos que demandaram a vida maior. E hoje o nosso tema é a mediunidade com Jesus. Aqui conosco, o médium e orador Carlos Bacelli. Bom dia, Carlos Bacelli. Bom dia, é uma alegria estarmos aqui em Divinópolis pela primeira vez, participando deste programa radiofônico Projeto Futuro. O nosso abraço a todos, aos radiovintes da cidade e da região, espíritas e não espíritas, o nosso abraço fraterno. Aqui estamos para respondermos as perguntas que nos forem formuladas dentro, naturalmente, de nossas possibilidades. Bom dia, Kéter. Bom dia, Arnoldo. Bom dia, Carlos. Bom dia, como vai? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo e a equipe também que está aqui fora, toda preparada aqui. Hoje comparecendo em massa, né? É. Bom, e já que o tema é a mediunidade com Jesus, Bacelli, o que é a mediunidade? Mediunidade, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, é a faculdade de perceber os espíritos. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isto mesmo, médium. Trata-se de uma faculdade que se generaliza. Allan Kardec a estudou, no entanto, é tão antiga quanto a própria presença do homem na Terra, se assim podemos nos expressar. Nós nos depararemos com médiuns na doutrina espírita e fora da doutrina espírita, com médiuns na Igreja Católica, com médiuns em outras confissões religiosas, em outras correntes religiosas, já que ser médium não é um privilégio do espírita. Allan Kardec estudou a mediunidade, classificou a mediunidade, por assim dizer, regulamentou esse contato do homem com o mundo espiritual. Esse intercâmbio que para nós se faz da maneira mais natural possível. Portanto, a mediunidade não é uma criação de Allan Kardec, não é uma criação da doutrina espírita. O espiritismo estuda a mediunidade e orienta o médium para o correto exercício da mediunidade. Mas, conforme dissemos, ela está presente ao longo da história, mesmo porque toda religião tem origem mediúnica. O interessante é que você disse aí que muitas pessoas acham que a mediunidade é uma criação do espiritismo, que o espiritismo, nós espíritas criamos essa coisa, mas não, ela já existe há muitos anos, sempre existiu a mediunidade. Sem dúvida, nós vamos nos deparar com médiuns, digamos, os mais ostensivos,
Na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os profetas eram médiums. Moisés era médium, médium de efeitos físicos, portentoso. Ele dialogava com os espíritos que se materializavam para ele. Vejamos bem, os 10 mandamentos, o Decálogo, foi recebido por Moisés no Monte Sinai através da mediunidade de efeitos físicos. Os espíritos escreveram na pedra os 10 mandamentos. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Os apóstolos de Jesus eram médiuns. Os chamados endemoniados, obsidiados, com os quais o próprio Cristo se deparou em sua trajetória terrestre, eram médiuns. Eram médiuns de incorporação que viviam vampirizados por entidades espirituais inferiores. Há um livro na nossa bibliografia, na bibliografia espírita, escrito pelo professor Clóvis Tavares, já desencarnado, intitulado Mediunidade dos Santos. Ele estuda a presença da mediunidade na vida de alguns dos santos da Igreja Católica, como, por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc foi queimada como herege, como bruxa. No entanto, ela ouvia os espíritos, ela escutava vozes, e escutando vozes, ela liderou o exército francês para que uma guerra com a Inglaterra, que já durava 100 anos, pudesse chegar a termo. Uma guerra que estava ceifando muitas vidas de ambos os lados. Francisco de Assis era médium. Ele ouvia vozes do mundo espiritual. E assim nós poderíamos citar aqui dezenas e dezenas de exemplos de médiuns que militaram na Igreja Católica, numa época em que não existia a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec a partir de 1857. Ok. Carlos, e qual é o objetivo da mediunidade? O principal objetivo da mediunidade é mostrar ao homem que a vida continua, que não existe morte. É comprovar a existência da vida espiritual e, consequentemente, combater o materialismo, que foi apontado por Allan Kardec como sendo uma chaga social. É o materialismo que fomenta a violência, o imediatismo, o apego às coisas materiais, a ambição, a guerra, enfim. O materialismo é o verdadeiro adversário da religião. Allan Kardec escreveu que o espiritismo não surgia para rivalizar-se com as demais religiões. O espiritismo surgia como o mais poderoso auxiliar das religiões no combate ao materialismo. Todas as religiões são espiritualistas. O materialismo apregoa o nada, a crença no nada. E dessa crença no nada deriva a ambição desmedida do homem, que nós percebemos vem destruindo a natureza, se envolvendo em guerras de destruição, etc, etc. A principal missão ou função da mediunidade é mostrar, conforme dissemos, que a vida continua e que, consequentemente, o homem é responsável pelo seu destino. Ele é o construtor de sua felicidade ou de sua infelicidade. Ou seja, o Espiritismo surge para responsabilizar o homem
espiritualmente, para que o homem assuma em suas próprias mãos as rédeas de seu destino. É essa conscientização espiritual que o homem precisa ter. Esse é o objetivo da mediunidade. E qual a finalidade da mediunidade? Qual a sua finalidade? Colocar o homem em contato com o mundo espiritual por antecipação. Quer dizer, o homem tem a possibilidade de conhecer o mundo espiritual estando ainda encarnado e conhecer por antecipação o amanhã que o espera, o futuro que o aguarda na vida espiritual. Vejamos aí, por exemplo, a extraordinária produção mediúnica de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Sem dúvida alguma, o legítimo continuador de Allan Kardec. Em Chico Xavier, Allan Kardec se continua. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, o Pentateuco, a chamada codificação espírita, se desdobra e se atualiza. No livro Nosso Lar, por exemplo, de André Luiz, que das obras mediúnicas é a best-seller ou o best-seller, Nosso Lar conta com mais de 1,5 milhão de exemplares editados e vendidos. É um dos livros espíritas mais traduzidos para outras línguas, para o inglês, para o francês, para o castelhano, para o esperanto, para o japonês, etc. No livro Nosso Lar, André Luiz nos conta a sua experiência além da desencarnação, além da morte do corpo físico. E ele nos revela a existência de cidades no mundo espiritual, de comunidades inteiras na vida espiritual. Porque se a Terra é uma cópia da vida existente no plano espiritual imediato, e se nós temos aqui essa capacidade de organização, se nós fundamos cidades que acabam se transformando em verdadeiras metrópoles, com milhões e milhões de habitantes, os espíritos, eles se organizam em comunidades. Nosso Lar é uma cidade modelo. Foi escolhida pelo mundo espiritual como uma das muitas cidades existentes do outro lado da vida. E conta com detalhes como é a vida em Nosso Lar. A época em que ele escreveu o livro através de Chico Xavier, porque o livro agora neste ano de 2007, no dia 3 de outubro de 2007, o livro estará completando 64 anos de sua edição. Nosso Lar contava com 1 milhão de habitantes. Vejamos bem, há 64 anos atrás, as coisas também evoluem no mundo espiritual. Segundo o Dr. Inácio Ferreira, agora por nosso intermédio, Nosso Lar se transformou numa megalópole, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Porque assim como as nossas cidades se desenvolvem e crescem, as cidades no plano espiritual também se desenvolvem e crescem. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. Ligue, faça sua pergunta e tire sua dúvida. São 10 horas e 22 minutos. Nosso programa hoje conta com a participação especial de Carlos Barcelli. E o tema é a mediunidade com Jesus. Carlos, os espíritos disseram que todos nós somos médiuns. Como que é isso? Não existe privilégio. Todos somos filhos de Deus. E trazemos conosco a genética divina. Agora, necessitamos trabalhar
as nossas potencialidades. Carecemos de desenvolver aquilo que em nós está em estado latente, em estado embrionário. Todos nós somos portadores das mais diferentes faculdades mediúnicas. A chamada mediunidade é também chamada percepção extrasensorial pela parapsicologia. É também considerada o sexto sentido. Hoje em dia, Hollywood está exibindo, produzindo diversos filmes que veiculam a mensagem da imortalidade, a mensagem de que existe vida além da morte, o sexto sentido, os outros, Ghost, para citarmos aqui apenas alguns dos mais conhecidos. Vejamos como a mediunidade ela está se propagando e está se disseminando. Temos médiuns no espiritismo, temos médiuns no espiritualismo, temos médiuns produzindo obras fora da doutrina espírita. Poderíamos citar uma atriz famosíssima norte-americana que é médium e que escreveu livros que se tornaram best-sellers no mundo todo. Shirley MacLaine, por exemplo, ela escreveu Minha Vidas, Dançando na Luz, livros já traduzidos para o português. A mediunidade, ela se manifesta no cotidiano, através dos sonhos, considerados desdobramentos, em que nós temos oportunidade de estar com os entes queridos que nos antecederam na grande viagem. Percepções, as mais discretas, desde as mais discretas às mais ostensivas. Eu não sei se eu estaria aqui me alongando exageradamente nas respostas, mas as perguntas são interessantes e exigem respostas mais abrangentes. Por exemplo, o homem é dotado de percepções físicas e de percepções extrafísicas. Vamos citar aqui um exemplo corriqueiro. Eu estou andando pela rua. De repente penso em determinada pessoa. Dobro a esquina e me deparo com aquela pessoa. Vejamos que algo extrasensorial registrou a presença daquela pessoa antes que a presença dela fosse detectada pelos meus sentidos físicos. Eu estou andando de automóvel, começo a cantarolar uma música, ligo o rádio do automóvel e de repente, naquela justa emissora sintonizada por mim, está tocando aquela música. Nós estamos cercados, nós vivemos no oceano de emoções e de ideias e de pensamentos. O homem pode muito mais que uma antena parabólica, pode muito mais, inclusive, que as antenas da Rádio Minas AM, porque nós captamos os pensamentos que estão no ar. Basta para tanto que nós aprendamos a entrar em sintonia. Ok. E você pode ouvir novamente este programa. Basta filiar-se ao Clube do Ouvinte. Por apenas R$20 mensais, você recebe não somente o CD deste programa, mas dos últimos 4 programas do mês, podendo ouvir em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer local. Clube do Ouvinte. O telefone é 3222-7644, de segunda a sexta. Carlos Batelli, já que você tocou no assunto percepção extrasensorial, o que é a percepção extrasensorial? É a mesma coisa que mediunidade? É a mesma coisa. A mediunidade, ela tem várias denominações. A palavra mediunidade foi cunhada por Allan Kardec. Ela não existia. Ela vem do grego. Vem da palavra médium.
Allan Kardec, quando da codificação da doutrina espírita, ele teve que criar uma terminologia apropriada, porque nós não possuíamos à época, há 150 anos atrás, quando dos estudos e das pesquisas efetuadas por Allan Kardec, como também ainda não contamos agora. Os espíritos sempre reclamam que o nosso vocabulário é pobre para expressarem certas ideias. Allan Kardec precisou de cunhar a palavra mediunidade, a palavra perispírito também foi cunhada por ele, a palavra erraticidade lhe foi sugerida pelos espíritos, etc. A ciência parapsicológica tem denominado a mediunidade de percepção extrasensorial. Por que extrasensorial? Porque trata-se de uma percepção, conforme dissemos, para além dos nossos sentidos físicos convencionais. Quais são os nossos sentidos físicos pelos quais nós percebemos o mundo físico? A audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar. Essa percepção extrasensorial, ela nos possibilita perceber a vida para além da matéria grosseira, para além do mundo material. Mas é denominada também, conforme falamos, o sexto sentido. Seria um sexto sentido desabrochando agora na criatura. Ela já foi chamada de profecia, porque antigamente os profetas eram os médiuns. E as profecias, o chamado profetismo, é o que nós entendemos hoje por mediunidade. Os cristãos primitivos denominavam profetismo o que hoje denominamos mediunidade. Então a percepção extrasensorial seria a percepção da alma, do espírito? Do espírito encarnado. Seria a percepção do espírito encarnado daquilo que transcende a vida física. Por exemplo, a mediunidade psicografia, que foi muito difundida por Chico Xavier, principalmente. Chico Xavier é autor de mais de 400 livros psicografados. Chico Xavier percebia o pensamento dos espíritos, porque os espíritos se comunicam conosco através do pensamento, e traduzia o pensamento dos espíritos através da palavra escrita, que foi denominada por Allan Kardec de psicografia. Grafia vem de escrever, grafia. Psico vem de alma, de pensamento. A escrita dos espíritos, a escrita da alma, que envolveria o médium com esse dom, com essa faculdade, a faculdade psicográfica, e transformaria o pensamento do espírito em palavra escrita. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Ligue para cá e tire a sua dúvida, faça a sua pergunta. O telefone é 3222-0001 e 3222-0002. São 10 horas e 33 minutos e nós vamos para um breve intervalo comercial. Já já nós voltamos. Eu não sei se eu estou me alongando muito. Não, ótimo. Tá ótimo. Muito bom, viu, Carlos? Tá bom. Muito bom, tá ótimo mesmo. Perguntou quem é o nome, não? Não quis se identificar. Você sabia que o Pentateuco Kardeciano é constituído pelos 5 livros a saber: o Livro dos Espíritos, publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857,
O Livro dos Médiuns, publicado no dia 2 de janeiro de 1861. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 20 de agosto de 1864. O livro O Céu e o Inferno, no dia 1º de outubro de 1865. E, por fim, o livro A Gênese, publicado no dia 6 de janeiro de 1868. Carlos Batelli, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, ele não quis se identificar, ele pergunta o seguinte: uma pessoa com mais de 70 anos, afastada de reuniões mediúnicas, ainda deve confiar em suas intuições? Não vemos maiores empecilhos no caso, mesmo porque mediunidade independe da idade. A mediunidade, a faculdade mediúnica, às vezes se manifesta na criança, se manifesta na infância, se manifesta na juventude. Em Chico Xavier, se manifestou aos 5 anos de idade. Começou a se manifestar aos 5 anos de idade. Uma pessoa com 70, com 80 anos, é óbvio que nós devemos tudo submeter ao crivo da razão. A doutrina espírita nos ensina a ter discernimento. Nós não podemos confiar numa comunicação mediúnica só porque se trata de uma comunicação mediúnica. Kardec também deixou isto muito claro. Devemos submeter todo o contato com o mundo espiritual ao crivo da razão. Mas não é porque a pessoa tenha 70 anos que ela não deva crer em suas intuições. Deve analisar essa intuição, deve observar bem, e não é porque ela se afastou do centro. Às vezes, ela foi afastada por circunstâncias que, digamos assim, a impediram que ela continuasse frequentando o centro espírita. A mediunidade não se manifesta apenas na casa espírita. A mediunidade se manifesta em todo lugar, em todo recinto, na rua, em qualquer lugar. Toda religião. As pessoas são dotadas de faculdades mediúnicas e às vezes nem percebem. A Ilma, do bairro Sagrada Família, ela faz a pergunta: alguns dos fenômenos que você indicou em sua fala aconteceu comigo. Isto indica que sou médium? Todos somos médiums. Agora, a mediunidade necessita de ser trabalhada, cultivada. Nós precisamos estudar para melhor conhecer a nossa condição mediúnica, a nossa capacidade mediúnica. Os espíritos nos dizem o seguinte: a mediunidade se encontra em nós como se fôssemos uma terra virgem. Essa terra é potencialmente produtiva, mas para se transformar em terra produtiva, ela precisa ser arada, ela precisa ser cuidada, para que a semente venha finalmente a germinar e produzir os melhores frutos. Nós gostaríamos ainda de dizer que a mediunidade hoje dentro da Igreja Católica é tratada como sendo os dons carismáticos. O dom dos carismas. Antigamente, também os médiuns, aqueles que eram portadores de faculdades mediúnicas, eles eram considerados portadores de dons carismáticos. E hoje nós temos uma ala da igreja, não é, que estuda os dons carismáticos e coloca esses dons carismáticos em prática. Inclusive muitos padres durante a missa, principalmente no campo da cura, no terreno da cura. São 10 horas e 38 minutos. E lembrando mais uma vez que você pode participar do nosso programa 3222-0001 e 3222-0002. Carlos Batelli, um ouvinte pergunta aqui, não quis se identificar. Eu estou em dúvida quanto à palavra. Se eu errar, por favor, me corrija. Apometria e mediunidade têm relação uma com a outra? É isso mesmo a palavra, apometria? Apometria.
Sem dúvida alguma que tem, porque essas pesquisas no campo da apometria, dos estudos apométricos, digamos assim, são estudos no campo da mediunidade. Trata-se de uma técnica nova, trata-se evidentemente de uma inovação no campo da prática mediúnica, e os espíritos nos aconselham cautela com tudo aquilo que seja novidade no campo da mediunidade. Mas nós respeitamos profundamente aqueles que pesquisam e estudam a apometria, porque trata-se também de intercâmbio, de uma técnica diferente de intercâmbio com os espíritos, principalmente no campo da desobsessão. E o Arthur, ele pergunta se existe mediunidade sem Jesus e como isso se processa. A pergunta do Arthur foi muito boa, está sendo muito boa, inclusive para justificar o tema que estamos aqui desenvolvendo nesta entrevista. A mediunidade independe de religião. Ela está em todas as religiões, mas independe para existir dessa ou daquela religião. Interessante, porque quando nós falamos em mediunidade, nós não citamos os problemas obsessivos e nos esquecemos que obsessão também é mediunidade. Um quadro obsessivo também é um quadro de manifestação mediúnica. Os sanatórios, os hospitais psiquiátricos estão repletos de pacientes perturbados espiritualmente, molestados espiritualmente, que são médiuns, que não disciplinam as suas faculdades, que não as identificam e que ficam perturbados. São os obsessores, os espíritos obsessores, atuando sobre esses médiuns sem consciência. Mediunidade sem Jesus, o que significaria? Quando na doutrina espírita nós falamos mediunidade com Jesus, é mediunidade com Allan Kardec, é mediunidade disciplinada, é mediunidade voltada para o bem dos semelhantes, é mediunidade voltada para o trabalho de conscientização espiritual da criatura encarnada. É mediunidade no que ela possa conter de mais positivo. É a mediunidade exercida gratuitamente. Vejamos bem, Jesus fala no Evangelho aos apóstolos e aos discípulos: dai de graça aquilo que de graça recebestes, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, devolvei a visão aos cegos. Nós vemos na atualidade pessoas cobrando pelo dom de curar. O Espiritismo não faz isso. Se alguma casa espírita assim procede, deixou de ser espírita. Conserva o nome espírita na fachada, mas não é espírita. Porque na casa espírita não se cobra absolutamente nada. É bom que isto fique bem claro, bem definido. É dar de graça, é dar de graça. O que de graça se recebe. Quanto tantos pioneiros da doutrina espírita, tantos médiuns nos ensinaram. Por exemplo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, que foi um apóstolo da mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é isto. É a mediunidade responsável, a mediunidade com discernimento, a mediunidade no campo do apostolado. Tem uma obra do Dr. Odilon Fernandes intitulada Mediunidade e Apostolado. Agora, nós temos aí muitos templos repletos de médiuns, realizando sessões públicas de cura, no entanto cobrando.
cobrando pelo que estão fazendo. Isso é mediunidade sem Jesus. É exploração da fé. Isto não acontece na casa espírita bem orientada. Ok, muito bem colocado. E vem aí a Semana Allan Kardec, de 15 a 20 de abril, comemorando 150 anos de doutrina espírita. E ela se dará início no dia 15 com espaço cultural na Praça do Santuário, a partir das 16 horas. Terá música, teatro, artesanato, informação, brincadeiras, laboratório científico e muito mais. E tem aí também, Arnoldo, o Festival de Torta, né? Que será lá no salão da loja maçônica, na Rua São Paulo, 315, no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Será no dia 15 de abril, de 16 às 19 horas. E o preço é R$4. É isso aí, não percam o nosso segundo espaço cultural, dia 15, na Praça do Santuário, a partir das 16 horas, com barraquinhas e exposição de todos os centros espíritas. Dando início aí a Semana Allan Kardec. Exatamente, a Semana Allan Kardec, com muitas palestras, vai ser uma semana de muita atividade. E todos vocês estão convidados a participar. Carlos Batelli, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai esclarecer muita coisa. O que é o mediunismo? O mediunismo, esta palavra, ela foi criada por Emmanuel através de Chico Xavier. Ela não foi criada por Allan Kardec. O mediunismo é a mediunidade exercida em seu estado natural. Quer dizer, o mediunismo é a mediunidade posta em prática pelo médium, mas sem orientação, sem disciplina, sem rumo, sem conhecimento. O mediunismo seria, digamos assim, a mediunidade sem doutrina espírita. Seria a mediunidade sem o livro dos médiuns, para sermos assim mais diretos. Isso é que seria o mediunismo. Nós precisamos também fazer essa distinção entre mediunismo e mediunidade no terreno da prática, no campo da prática. Mediunidade, o que nós temos no Espiritismo é mediunidade com Jesus. O mediunismo, na maioria das vezes, ele não está com Jesus. Ou seja, não é exercido com responsabilidade. Não é exercido com consciência plena do fenômeno. Nós não temos no Espiritismo o mediunismo. O que nós temos na doutrina espírita é a mediunidade legítima. Ou seja, exercida com conhecimento de causa, com consciência do fenômeno. Para nós, o mediunismo, por exemplo, os índios. Vamos citar aqui apenas um exemplo. O pajé, na tribo. O pajé, por nós, era e é considerado um médium, um sensitivo. Ele evocava os espíritos, a presença dos espíritos dos antepassados. Ali ele recebia intuição para curar quem estivesse doente, ou para exorcizar algum membro da tribo que estivesse possuído por algum espírito. O pajé exercia o mediunismo. O médium exercendo o mediunismo no seu estado primitivo, no seu estado natural. A mediunidade, digamos assim, é o mediunismo que se torna com Allan Kardec e Jesus. Ok. E como que se dá o desenvolvimento da mediunidade? Esta pergunta também é boa. O desenvolvimento da mediunidade não se dá pela sua simples frequência à casa espírita. O desenvolvimento da mediunidade também não se dá pela simples leitura que você faça.
desse ou daquele livro espírita. Os espíritos nos dizem que mais profundamente desenvolver mediunidade significa fazer crescer o espírito. Se você deseja desenvolver as suas faculdades mediúnicas, procure se espiritualizar. Porque em se espiritualizando, você naturalmente crescerá como pessoa. Desenvolver mediunidade também significa crescer como pessoa. Porque você não pode separar o médium da mediunidade. Você não pode separar a pessoa, o cidadão, do médium. Vamos citar aqui um exemplo. Chico Xavier. Muita gente diz assim, Chico Xavier era um grande médium. De fato, um excepcional médium. O maior fenômeno mediúnico de toda a história. Francisco Cândido Xavier. Mas nós nos esquecemos de que Chico Xavier só era o grande médium que era e que foi porque ele era uma grande pessoa. Ele era um grande espírito. Porque se ele não fosse um grande espírito, ele também não seria um grande médium. A mediunidade, na prática, ela não existe a revelia do médium. Porque, vejamos bem, é uma faculdade, a mediunidade é uma faculdade inerente à pessoa, ao espírito encarnado. Vai depender dele a condução dessa mediunidade. Então não adianta você frequentar o centro espírita, frequentar uma reunião mediúnica, ou uma dita reunião de desenvolvimento mediúnico, porque se você não procura crescer como pessoa no dia a dia, porque a gente desenvolve mediunidade é no cotidiano, é dentro da sua casa, é no contato com seus familiares, é no seu ambiente profissional, é no exercício da sua profissão, é sendo honesto, é sendo cumpridor dos seus deveres, é adquirindo conhecimentos, sim, mas também procurando colocar em prática a sua capacidade de amar. E eu vou dizer uma coisa aqui, para todos nós que aqui estamos e para aqueles que estão nos ouvindo. Se você pretende ser médium, sem essa capacidade de amar, é melhor que você não seja. É melhor que você não procure a faculdade mediúnica, se você não pretende ser médium com Jesus, médium responsável, médium com disciplina, exercendo a mediunidade com discernimento. Este é o programa Projeto Futuro, um programa que leva o Espiritismo até você, até a sua casa. E lembrando, mais uma vez, participe do programa, faça a sua pergunta, 3222-0001 e 3222-0002. Carlos Bacelli, como entender ser a obsessão um dos maiores escolhos da mediunidade? Allan Kardec fez essa colocação com muita propriedade, porque vejamos o seguinte, todo obsidiado é potencialmente médium, mas nem todo médium é obsidiado ou está obsidiado. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec estuda o tema extensivamente ou exaustivamente com os espíritos. Porque se você não sabe distinguir a natureza do espírito que o está influenciando, você tem que saber a natureza do espírito que o está influenciando. Está escrito no Evangelho: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. O que significa isso?
não creais em todos os espíritos. Existem espíritos mistificadores, existem espíritos mentirosos, existem espíritos aproveitadores, existem espíritos cujas intenções são questionáveis. Se o médium está sob a ação de um espírito mistificador, ele padece de um processo obsessivo. E a obsessão, ela exige tratamento. Por esse motivo, às vezes a pessoa chega com um problema obsessivo na casa espírita. Primeiro ela precisa de um tratamento espiritual, para que depois ela possa ser conduzida ou participar de um trabalho mediúnico equilibrado. Então nós temos que fazer a distinção. Porque o que é o espírito? O espírito nada mais é do que o homem fora do corpo. Assim como nós temos homens mentirosos, temos espíritos mentirosos. Homens enganadores, espíritos enganadores. Conhecendo o espiritismo, estudando o espiritismo, nós aprendemos a distinguir a natureza dos espíritos e saber se os espíritos que estão conosco, que estão nos influenciando, são espíritos bons ou são espíritos com propósitos menos elevados. Carlos, você falou para nós da mediunidade com Jesus e até chegou perguntas aqui para nós. O que é a mediunidade com Jesus? Como fazê-la? Olha, nós já respondemos, mas vamos detalhar ainda mais. Vamos esmiuçar um pouco mais. Porque todo mundo acha que ser médium é só ser intérprete desse ou daquele espírito. Ser médium é só ser intermediário desse ou daquele ser desencarnado. Não. Ser médium com Jesus, por exemplo, é ser médium da caridade. Você pode ser médium na prática do bem, materializando uma ideia que você recebe através da intuição. Por exemplo, quantas vezes os espíritos nos sugerem fazer o bem? Vai visitar aquele asilo, conversar com os velhinhos, aquela creche, dar um apoio àquela creche, visitar um hospital, consolar os doentes. Isso é uma forma de mediunidade. É mediunidade das mais sublimes. Porque, conforme falamos, ser médium não é só você emprestar o seu corpo para os espíritos falarem. É você também emprestar as suas mãos para que Jesus possa construir sobre a terra o reino de Deus. Neste sentido, você pode ser médium desde agora, arregaçando as mangas e começando a trabalhar. Ok. E nós já estamos chegando no final do programa, infelizmente. Infelizmente. Queríamos continuar mais aqui com a presença do Carlos Batello, respondendo as nossas perguntas, mas o nosso tempo é escasso, já chegamos ao final mais uma vez. E, Carlos, nós gostaríamos que você deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes. Os nossos agradecimentos. O que falamos aqui foi um rápido resumo do que nós vamos encontrar nas obras espíritas. Aqueles que nos ouvem devem, para saber mais, aprender mais, se aprofundar mais, devem ler as obras da codificação. Como você bem disse há pouco a respeito do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, principalmente as obras mediúnicas da Lavra de Chico Xavier e principalmente dos Espíritos Emmanuel e André Luiz. A nossa gratidão, agradecemos pelo convite, muito obrigado ao Projeto Futuro, a este programa, obrigado pela acolhida que nós estamos tendo aqui pelos nossos irmãos, pela família espírita de Divinópolis. O nosso abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Lembrando que o Carlos Barcelli vai estar no Teatron, a partir das 15 horas, fazendo uma palestra sobre mediunidade com Jesus. E lembrando mais uma vez que se você gostaria de ouvir essa entrevista novamente, basta ligar para 3222-7644 e você recebe na sua casa os últimos 4 CDs dos últimos 4 programas por apenas R$20 mensais. É o Clube do Ouvinte fazendo o melhor para você. 3222-7644 de segunda a sexta. Muito obrigado mais uma vez ao Carlos Barcelli e nós esperamos numa próxima oportunidade contá-lo novamente conosco aqui para mais uma entrevista. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Sim, a ganhadora do livro, senão ela vai reclamar depois, né? A ganhadora do livro de hoje é a Elza Rezende Afonso, do bairro Catalão. A Elza pode passar lá no JEC a partir de segunda-feira e pegar o seu livro lá. É Rua Coronel João Notini, número 800, ok? Então, para vocês aí, um ótimo final de semana e que todos fiquem com Deus.